O Brasil tem aí, acho que se eu não me engano, mais de 50% da população sobrepeso, obesa. É menos, né? É, Obesidade e sobrepeso, não é 20, 25%? acho que obesidade 30, sobrepeso 50, alguma coisa. Enfim, É menos. números absolutos, acho que é muita gente. É muita Em gente, todo caso, é muita gente, sim. Com tanta informação que a gente tem hoje, né? Com tantos recursos que a gente tem hoje, por que só está aumentando obesidade e sobrepeso? Então, nesse último curso, um colega ou uma colega começou a falar disso, etc., do Brasil, e eu falei, peraí, pessoal, tem as duas coisas. Tem 30 milhões de pessoas com fome no país. Isso mudou, né? Mas, vamos deixar isso de lado. O que acontece é o seguinte, se você for dar uma olhada nos grandes obesos, até um tempo atrás, porque essa história da pandemia mudou tudo, não são as classes mais privilegiadas. Uhum. As classes mais privilegiadas com grana, o índice de obesidade é pequeno. Uhum. Muita atividade física, muito controle, né? Você tem médicos, muitos recursos para cuidar. O Brasil estava tendo um índice de sobrepeso e obesidade grande, basicamente nas populações mais pobres, porque estava consumindo muito carboidrato barato, bolacha, processado, ou seja, isso está barato, então a população com menor recurso compra de monte. E isso vai levar à obesidade. Quer dizer, você está dando uma alimentação ruim, o cara só tem aquilo, ou aquilo é uma das possibilidades dele comer, é uma alimentação ruim, que vai dar ganho de peso, que vai acabar com a saúde dele, né? Então você está tendo a obesidade do pobre. Né? Rico não é obeso. Né? Rico tem muita condição de ficar fininho, né? De usar os seus recursos para comprar bolsa, para fazer atividade física, etc. Infelizmente, a obesidade do pobre é uma obesidade miserável, porque é uma obesidade da desnutrição. É uma desnutrição. Mudou tudo agora, mudou, né? Deve ter mudado, a gente não tem números disso, mas, obviamente, nosso problema hoje é fome, né? Sim. Os transtornos alimentares, na época que você se formou psiquiatra, já existia muito estudo sobre isso? Como é que você vê essa transformação da compreensão, né, dessas pessoas, da psicodinâmica desse tipo de paciente? Eu quando me formei, comecei a trabalhar com pânico, com ansiedade, com síndrome do pânico, publiquei muita coisa em pânico, e comecei a ficar interessado por um fenômeno que os caras diziam que o cara ganhava peso porque melhorava do humor, melhorava da ansiedade, então ele ganhava peso. Aí eu fui estudar isso mais a fundo e o meu mestrado é ganho de peso induzido por psicofármacos. Qual era o mecanismo que alguns psicofármacos davam ganho de peso? Inclusive, é uma época onde eu começo a falar muito, o pessoal para de dar fluoxetina achando que vai emagrecer. Porque engorda depois. Porque engorda depois, 16, 18% engorda. Se faz isso até hoje, eu falo, isso aqui já no mundo já está abandonado. Então eu comecei a estudar um pouco os mecanismos de ganho de peso em paciente psiquiátrico, que ia desde a doença, né, até a doença em si. A doença em si, você sabe que antes da era farmacológica, antes de aparecerem os remédios, já havia descrições de pacientes psiquiátricos obesos e diabéticos. Ou seja, uma correlação também provavelmente com a própria doença. A inatividade e algumas medicações, não todas, algumas e uma porcentagem. Eu comecei a estudar essa coisa do como é que é fome, apetite, como é que são os mecanismos centrais. Aí eu fui para um congresso na França de comportamento alimentar levar esse meu paper. Década de 80. Década de 80. E fiquei encantado com vários grupos francês, inglês, estudando comportamento alimentar. Voltei para o Brasil e fui falar com o meu orientador na época, o exemplo de todos os psiquiatras brasileiros, professor Valentim Gentil. Falei, cara, esse negócio é legal, estou querendo estudar isso. Ele falou, monta um ambulatório.
Não, mas não tem ninguém aqui que faz isso e tal, só endócrino, mas uma coisa assim de internar e ficar dando Amplictil para paciente engordar, não deve ser só isso. Aí eu abri uma bolsa do Conselho Britânico. Tá. Vários candidatos, alguns candidatos levando projetos de esquizofrenia, de bipolar. Eu falei, não, eu vou botar as caras e vou botar um projeto de transtorno alimentar. Ninguém faz no Brasil isso, né? E, embora vários colegas tivessem muito mais competência do que eu, muito mais título do que eu, e provavelmente trabalho melhor do que eu ganhei essa bolsa do Conselho Britânico porque era a possibilidade de começar a fazer algo no Brasil que ninguém fazia. Na Inglaterra, no começo, tinha gente que vinha me perguntar, tinha um alemão que vinha me perguntar por que eu estava estudando transtorno alimentar, porque afinal o problema do Brasil era a fome. Né? Olha só. Eu falei, olha... Que tem muito a ver com o que você acabou de responder. Eu dizia, olha, não é tanto, a gente não costuma pegar as cobras da rua para cozinhar. A gente dispensa isso. Né? E comecei a aprender com o professor Gerald Russell, que foi o grande cara dos transtornos alimentares, professor titular em Londres, cara que descreveu bulimia, um cara que tem uma história, um homem de uma cultura. Ia ver o cara no congresso, o cara chegava na França, dava aula em francês. Chegava na Alemanha, sabia dar uma aula em alemão. Falava português? Não. Não, e tinha aquele inglês que ninguém entende, que é aquele inglês... Né? Dá até aflição, né? O cara falar inglês. Aí eu voltei e isso é algo que eu tenho muito orgulho. O professor Valentim falou o seguinte, ok, você ganha a bolsa, você vai. Mas você vai prometer o seguinte, que quando você voltar, você vai montar um ambulatório aqui. Tá. Você não vai abrir uma clínica privada. Porque, né? Porque muita gente foi para fora com bolsa e voltou meio anfíbio, né? Um pouco aqui, um pouco ali. E eu posso ter muitos defeitos, mas eu não faço isso, né? Eu sou muito ligado à saúde pública. E fundei o Ambulim e começamos com anorexia, depois bulimia. Comecei eu e mais 2 pessoas. Eu recebia paciente, eu me lembro de um colega psiquiatra que ele mandou um paciente para a minha triagem. Tinha um paciente por semana para triagem. O paciente tinha câncer, né? Eu falei, mas eu não entendi. Fui falar com ele, mas você não trata anorexia? Esse é um paciente com câncer, com anorexia, né? As pessoas não entendiam direito o que era isso. E houve uma verdadeira, depois a gente começou a divulgar, houve uma explosão, muita gente... A nutrição passou a ter uma área de trabalho que não tinha até então, antes da gente começar a trabalhar com isso. Muita gente foi para aí. Os psiquiatras começaram a se preocupar com algo que não é só anorexia, bulimia, obesidade. Tem um trabalho de um americano chamado Devlin, que eu acho que é dos anos 90, no American Journal of Psychiatry, nós sabemos que é uma das grandes revistas psiquiátricas do mundo. O que todo psiquiatra deveria saber sobre obesidade? Eu fico pensando, nenhuma revista de gineco, de gastro, publicaria um trabalho, um cara dizendo o que todo gineco devia saber sobre obesidade, porque é óbvio que deve saber e deve estudar. Para o psiquiatra, aquilo veio como um trabalho científico publicado. Os psiquiatras entraram tarde nessa área. Sim. Você que trabalha com sono, a apneia de sono, né? Eu orientei um mestrado há alguns anos sobre Night Eating Syndrome, ou seja, comer noturno. Comer noturno, sim. Sono, alimentação tem relações muito estreitas. Né? Então, psiquiatras não estudavam isso. Né? Psiquiatras pouco se interessavam por compulsão alimentar. A gente estava muito embalado por aquela ideia psicanalítica de que o obeso come porque tem um buraco dentro. Eu diria que é um buraco que nem o Detran conseguiu descobrir até hoje onde é que fica esse buraco. Então, nem Freud explica. Não, nem Freud explica.